Você já ouviu falar em pomo de Adão, cartilagem tireoide? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou o Dr. Rostan Verli, sou cirurgião de cabeça e pescoço e especialista em estética facial. Pomo de Adão, muitas pessoas já devem ter ouvido falar. Na verdade, isso é um nome popular para uma estrutura conhecida como cartilagem tireoide. E onde é que fica isso? É exatamente essa cartilagem aqui, essa estrutura. Essa cartilagem ela funciona como um arcabouço protetor das cordas vocais. Eu gosto de falar com os meus pacientes que a caixa da voz fica por trás do pomo de Adão. E por que existe o pomo de Adão? Por que existe a cartilagem tireoide? Por que em algumas pessoas tem ela maior, outras menor? Caracteristicamente, nós temos pessoas do sexo masculino com essa cartilagem mais proeminente. E normalmente isso acontece porque durante a mudança na puberdade, com a diferenciação e o pico de testosterona, no caso do sexo masculino, algumas estruturas do corpo, principalmente do sexo masculino, vão ter uma maior proliferação dos seus tecidos. No caso de um jovem do sexo masculino, aqui é um dos pontos em que vai caracterizar, a gente chama de caractere secundário de sexualidade. Então vai caracterizar aquela pessoa como sendo do sexo masculino. Mas nós temos também mulheres, quer seja cis ou trans, que têm essa cartilagem tireoide proeminente também. Vai depender tanto da sensibilidade dessa cartilagem aos níveis de testosterona, como também aos níveis de testosterona que essa mulher possa vir a ter. Além de que existem os casos de, por exemplo, mulheres cis que tomam anabolizante. E o anabolizante é alguma substância análoga da testosterona. Isso vai fazer estímulo em algumas das estruturas do corpo, e uma das estruturas é a cartilagem tireoide. Então, fica aquela dúvida, mas pode mexer nessa cartilagem? Pode. Porque apesar de ser uma estrutura que tem uma área muito nobre como as cordas vocais, ou seja, o local onde nós falamos, o que fica mais proeminente é simplesmente a parte superior. Digamos que um excesso que essa cartilagem venha a ter. Então, para reduzir isso, existe uma cirurgia específica, cientificamente chamada de tireoidoplastia, e que facilmente nós podemos fazer uma pequena incisão, normalmente aqui um pouco mais acima, na dobra do pescoço, que essa cicatriz ela tende a desaparecer com o passar do tempo, não fica perceptível. Eu particularmente uso uma incisão muito pequena, cerca de 2 centímetros, e chegamos até essa região da cartilagem. Muitas vezes fica aquela dúvida, minha voz pode mudar? Eu posso perder minha voz por conta dessa cirurgia? Se o cirurgião souber o que ele está fazendo, com certeza isso não tem risco. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Existe um limite até onde pode-se fazer essa remodelação, essa redução, porque da metade para baixo da cartilagem tireoide é onde está a estrutura das cordas vocais. Então, o cirurgião tem que respeitar esse limite. E, além disso, é necessário o paciente saber que cada pescoço tem uma característica. Por exemplo, eu tenho um pescoço um pouco mais longo, mas se eu tiver essa cartilagem um pouco mais proeminente, por mais que eu reduza, a estrutura da cartilagem vai ficar proeminente. Volto a dizer, a cirurgia da tireoidoplastia ou plástica do pomo de Adão é para a proeminência, é para essa partezinha que fica um pouco mais saliente. Então, se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário. Se inscreve no canal e compartilha.